E a União da Indústria da Cana-de-Açúcar reuniu 8 pré-candidatos à presidência da República num evento hoje aqui em São Paulo. Todos puderam defender propostas e responder perguntas sobre tabelamento de preços, biocombustíveis, reforma trabalhista, propostas para a economia, entre outros temas. E a Roberta Silveira, minha colega, acompanhou tudo que foi dito por lá. Roberta, os convidados gostaram dessas propostas, de tudo que foi dito lá? Conta pra gente, Rô. Olá, Su, boa noite para você, boa noite a todos. Sem dúvida foi um evento muito interessante, Suelen, porque eles tiveram tempo para falar livremente, 15 minutos, e depois mais 15 minutos para responder perguntas. É claro que o tema dos biocombustíveis esteve presente, mas não foi o único tema das discussões e de todas as conversas dos 8 candidatos. A gente fez um breve resumo da fala de cada um e nós vamos mostrar agora um pouquinho para você também conhecer as propostas dos candidatos que participaram desse evento hoje aqui em São Paulo. Vamos ver. A gente tem aqui o primeiro candidato a falar, que foi o João Amoedo, que é do Partido Novo. Ele que não tem experiência na vida pública, vem da iniciativa privada e por isso ele tem uma fala muito pró-iniciativa privada e um Estado menor. Ele quer enxugar a máquina pública, reduzir a burocracia e assim deixar a iniciativa privada com mais liberdade. Temos aqui, redução da burocracia e carga tributária, contra a interferência do Estado. Ele é um crítico do tabelamento do diesel justamente por defender esse livre comércio, né? Oferta e demanda na economia. Também contrário ao monopólio da Petrobras. Ele foi o único que falou claramente sobre privatizar a Petrobras como proposta de governo. E também temos aqui a defesa de que esses preços dos combustíveis têm que ficar sujeitos às oscilações do mercado sem a interferência do governo. Roberta, antes da próxima tela, eu quero te fazer uma pergunta. Quem eram esses convidados que ouviram essas propostas? Todos eles lideranças do setor, participantes tanto da Única, né, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, que realizou o evento, lideranças desse setor sucroenergético, representantes de outras entidades e também de empresas importantes do setor, fizeram esse debate realizando perguntas aos candidatos. E antes da gente ir para as propostas do Paulo Rabelo de Castro, eu queria chamar você, telespectador, porque hoje a gente está perguntando, Roberta, né, o que você espera que o próximo presidente da República faça pelo agronegócio? Manda para a gente enquanto a dá essa tela, mostra as propostas do Paulo Rabelo de Castro, vai mandando aí suas mensagens pra gente que a gente vai ler ao longo do Rural Notícias. Vamos à próxima tela, Rô? Vamos então, Paulo Rabelo de Castro, que é ex-presidente do IBGE e também do BNDES, ele falou que defende o setor sucroenergético como prioridade, até porque dificilmente algum candidato ia se colocar contrário ao setor ali que estava realizando o evento, mas ele reafirmou isso como prioridade. Ele fala que também é a favor da legislação do RenovaBio, que é a grande bandeira do setor sucroenergético e que vai depender da regulamentação no próximo governo. Por isso, também o setor está muito mobilizado para entender o posicionamento de cada candidato referente ao RenovaBio. Ele também falou sobre a liberdade de produção e comercialização do etanol, dando aí uma ênfase de que o mercado tem que ter mais liberdade e menos intervenção governamental, e ele apoia mudanças na Petrobras. Não significa privatização, mas sim mudanças na condução da empresa. Essa foi a fala do Paulo Rabelo de Castro, o segundo a participar desse evento realizado hoje em São Paulo. Nós temos mais uma tela com o próximo candidato. Vamos lá. Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, da Fazenda, exatamente, né? Até pouquíssimo tempo, Henrique Meirelles como ministro da Fazenda do governo Temer. Ele que é o pré-candidato do MDB. E o que o Meirelles fez questão de afirmar, Suelen, é que a gente sabe, né, o governo Temer é um governo impopular, mas ele disse que essa impopularidade não prejudica a candidatura dele. Defendeu o que foi feito pelo governo Temer, especialmente em relação à reforma trabalhista e também ao teto dos gastos. Então aqui justamente essa defesa, e o que ele fala, né, é que ele defende o planejamento de longo prazo e a estabilidade econômica. Vamos para mais um candidato que participou do evento hoje. Então, nós estamos com esse resumão. Mas um nome bem conhecido dos eleitores, o Ciro Gomes, que tem aí uma vasta carreira política. Da pública de uns 40 anos, né, Roberta? Exatamente, se eu não me engano, ele falou 38 anos, Suelen. Ele tem um histórico grande aí na vida pública, né? E é o pré-candidato do PDT. Ele falou muito em reindustrializar o Brasil. E aí, algo que toca ao agronegócio, ele disse que o Brasil não pode somente exportar commodities de baixo valor agregado. É preciso agregar
valor no país e aí, por isso, é necessário investimento na indústria, a reindustrialização do país, como o candidato falou. Ele disse que esse setor de petróleo, gás e bioenergia deve ser prioridade do governo, uma das prioridades que ele elencou. Ele também falou muito sobre a defesa, viu? Não é, a gente pensa que só um candidato fala mais de defesa, Forças Armadas, mas não. Outros candidatos também defendem essa pauta. E também ele disse ser contrário ao tabelamento de preço dos combustíveis e ele não explicou muito bem, mas ele falou que é possível ter um equilíbrio com o governo mediando sobre os preços da gasolina e do diesel. E uma curiosidade, Rô, quanto tempo que eles tiveram para expor aí as propostas? Meia hora no total, 15 minutos de fala livre, então eles puderam discursar sobre os temas que eles queriam dar ênfase e depois mais 15 minutos respondendo às perguntas. E as perguntas giraram em torno do agronegócio, desse setor sucroenergético, combustíveis? Prioritariamente agronegócio, biocombustíveis, muito essa questão também de mercado, né, do tabelamento de preços que interfere aos combustíveis, mas eles querem saber o posicionamento desse pré-candidato de uma maneira geral e qual é a posição em relação à economia, né, propostas gerais também, mas sempre muito focada, é claro, no agronegócio. Bacana. Temos mais uma telinha, Rô? Temos, foram 8 pré-candidatos, agora a gente vira aí, chegamos na metade. Marina Silva, que também ela é conhecida aí dos eleitores porque ela está na 3ª candidatura à presidência da República agora pela Rede Sustentabilidade. E a Marina, a gente conhece ela pelas pautas ambientalistas e ecológicas, né? Exatamente. E o que a gente pôde ver no evento é que ela mantém essa postura, sim. Claro, ela fala em mercado, ela fala em empresariado, ela fala em agronegócio, mas essa postura dela de defesa das causas ambientais, ela ainda é muito clara, muito nítida nesse discurso da Marina. Ela fala que os biocombustíveis são importantes para que o país cumpra as metas de redução da emissão de gases de efeito estufa. Então é um ponto em que ela tem muita convergência com o setor de biocombustíveis. Acredita na união da economia e da ecologia. Um discurso mais maduro do que em outras eleições. Sim, né? Sem radicalismo, mas sem também abandonar todo o histórico de vida pública da Marina. É contra a intervenção excessiva do Estado e defende aí uma revisão da reforma trabalhista. Ela não se colocou totalmente contrária a essa reforma trabalhista que o governo Temer fez, mas ela disse que é preciso mexer em alguns pontos. Vamos seguir? Vamos à próxima tela, vamos lá. Temos mais. Jair Bolsonaro, pré-candidato do PSL. O Bolsonaro, ele manteve o discurso que ele vem tendo aí em todo esse momento aí pré-eleitoral, né? Ele falou que ele é um candidato patriota, é um candidato cristão, ele defende que o cidadão ele possa ter uma arma de fogo para poder se defender, ele defende muito essa questão do direito à defesa, né? Então aqui, porte de arma de fogo, legítima defesa. E um tema que ele tocou muito importante é a questão da composição dos ministérios. Que sempre a gente sabe que o presidente ele não governa sozinho, né? Exato. É preciso saber qual vai ser essa equipe ministerial para entender um pouquinho mais qual é a tendência desse governo. E o que ele colocou é o seguinte, ele não abre mão dos militares na composição do governo. Ele vai chamar militares, generais, coronéis para fazer essa composição do governo e também defende aí uma monitoração dos estrangeiros no país. É a questão do patriotismo muito forte do Jair Bolsonaro que ele fez questão de manter nesse evento hoje do agronegócio. Próxima tela, Rô, vamos lá? Temos mais. Foram 8. Agora, Aldo Rebelo, que é o pré-candidato do Solidariedade. Aldo Rebelo que também tem uma extensa vida pública, já foi ministro algumas vezes, né, deputado federal também, ele que agora está no Solidariedade, mas tem uma vida aí, mais um histórico ligado ao movimento comunista no Brasil, né? Agora ele se coloca de uma maneira mais moderada, defende parte criticou parte do movimento ambientalista por difamar o Brasil. O Aldo Rebelo, que participou da elaboração do Código Florestal, é o relator do Código Florestal que nós temos em vigor, então ele tem um posicionamento muito claro de que o Brasil ele é muitas vezes vítima da opinião pública internacional e que o Brasil faz sim a lição de casa em relação à legislação ambiental, legislação florestal. É preciso favorecer a geração de energia renovável, que é um dos focos aí do evento, né, do que foi discutido, e ele defende maior investimento em ciência e tecnologia
para dar mais competitividade ao agronegócio. Essas foram as falas do Aldo Rebelo. A gente tem mais tela, mas antes eu queria chamar você a participar, né? O telespectador é muito importante para a gente compor o Rural Notícias. Quero que você mande aqui a sua opinião. O que o presidente precisa, né, para fazer um bom agronegócio, né? O que você espera de um presidente para que ele volte os olhos para o agronegócio? Vamos para a próxima tela, Roberta? Agora estamos fechando o ciclo. O último a falar pela ordem do evento foi o Geraldo Alckmin, que é o pré-candidato, exatamente, o pré-candidato do PSDB. Ele fala aí da preocupação com déficit nas contas públicas, citou inclusive a gestão dele aqui no estado de São Paulo e disse que conseguiu manter o equilíbrio das contas sem aumento de impostos e que isso também seria possível no governo federal. Afirma que vai fazer reforma política, tributária e da Previdência, apesar destes serem temas impopulares e que não tem apoio nem na classe política, nem mesmo no Congresso Nacional, por isso que essas pautas também não avançaram no governo Temer, mas ele disse que essas reformas são prioridade no governo, né, em um eventual governo de Geraldo Alckmin. Ele defende o RenovaBio, que é essa legislação aí que incentiva os biocombustíveis, e defende também o equilíbrio entre as oscilações do preço do petróleo e o impacto disso nos combustíveis. O que ele falou é que pode ser feito um colchão tributário, um imposto que, conforme o preço do petróleo oscila no mercado internacional, esse imposto poderia dar uma compensação para a gente não ter aquele impacto tão grande. Um imposto flutuante, né? Exatamente, do sobe e desce do preço do petróleo que interfere no valor dos nossos combustíveis. Essa foi a fala do Geraldo Alckmin. Tivemos aí então esse resumão dos 8 pré-candidatos, Suelen. Inclusive, a gente falando, né, sobre esse evento da Única, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, que realizou toda essa fala com os candidatos, eles têm a preocupação em relação ao RenovaBio, que é essa política nacional de biocombustíveis. Por isso, eu conversei com a Elizabeth Farina, que é a presidente da Única, e ela fala sobre a preocupação da entidade em relação a um projeto de lei que está no Congresso Nacional e que fala que as usinas poderiam vender diretamente o etanol para as revendas, mas a Única não concorda porque diz que isso enfraquece o RenovaBio e a Elizabeth Farina também fez um comentário sobre o evento de hoje. Acompanhe. Se eu mudo a regra e digo que a usina vai vender diretamente para o posto, eu estou tirando dessa cadeia produtiva a distribuição, que é justamente a parte obrigada no RenovaBio para a redução de emissões. Não é um setor diferente dos outros, mas é um setor que nos interessa, é um setor estratégico para o país e é um setor que está aí no centro de todas essas discussões sobre combustíveis que tem se feito no Brasil nessas últimas semanas. Roberta, obrigada pela sua contribuição aqui no Rural Notícias. Volte sempre para dar aí todos os esclarecimentos que você acompanha lá em loco, na rua. Foi o caso do dia de hoje, né? Um dia inteiro de propostas. A gente trouxe aqui um breve resumo. Espero que ajude você a decidir melhor o seu voto. Temos tempo ainda para isso, mas eventos como esse, sem dúvida, contribuem, principalmente por trazerem essa pauta do agronegócio para esses candidatos. Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos.